Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Isso é ortopatia eclesial. Por que é que a primeira igreja presbiteriana de Petrolina, igreja reformada, ela dá muita ênfase ao relacional? Porque do contrário disso, ela não é igreja. A igreja não é bloco, não é cimento. A igreja é feita de pedras vivas. Todas elas se encontram sobre a pedra angular, Jesus Cristo. Ele gostava de chamar as suas ovelhas pelo nome como ele as chama até hoje. Após a ressurreição, Maria a procurou, mas o confundiu com o jardineiro. No primeiro momento ela diz: onde o colocaste? Mas antes ele perguntou: mulher, por que choras? E ela, confundindo-o com o jardineiro, pergunta: onde o colocastes? Aí vem o segundo diálogo, o segundo momento desse diálogo com ela, e diz: Maria. Agora, quando ele a chama pelo nome, Carlos Janai, aí ela agora reconhece a voz do seu supremo pastor, Diácono Nelson: Rabone, Rabone. Joel Bick é considerado um dos maiores conhecedores da teologia reformada e puritana no mundo. Ainda está vivo. Eu tenho o privilégio de usufruir de 90% dos seus livros lançados no Brasil. Um delas, Introdução à Pregação Reformada. E lá tem uma notazinha do livro todinho, em todos os seus capítulos, você vai encontrar a seguinte expressão dele: a fé cristã, ela é uma fé experimental. Porque nós temos hipercalvinistas que diabolizam a emoção, diabolizam os sentimentos. Na ânsia de confrontarem os emocionalismos, o sensacionalismo, Carlos, acabam indo para o outro extremo, não é? Exigindo um cristianismo estéril, um cristianismo sem vida, vivendo a ortodoxia morta. Então, o nosso PL, Princípio de Liturgia da Igreja Presbiteriana no Brasil, fala-nos e apresenta-nos o momento de congraçamento na igreja. E o momento de congraçamento é justamente o momento que a igreja ela olha para si mesma, né? É um olhar mútuo, é um olhar de ida e de volta. Isso é bíblico. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. A igreja não está sendo antropocêntrica quando ela olha para o outro, quando ela canta para Deus e canta para o outro, porque é da vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe em mais esse recorte de uma pastoral que virá no futuro. Continuando com hoje, Decálogo. Decálogo, o mapa da ética cristã. Michelinho, deixa eu abrir um parênteses aqui, só segura aí. Ontem, no acolhimento de família, Carlos, na oração por alguns casais que desejam também um filho, e lá tivemos um momento precioso que o Proibido César promoveu lá, Proibido Clécio, como diretor. Oramos pelos casais lá que desejam um filho. E na oração mencionamos o nome de vocês. Ó Senhor, assim como Tu fizeste um milagre na vida de Carlos e Michelina, algo jamais esperado, porque Deus é o Deus que fecha a madre, mas Ele é o Deus também que abre a madre. Louvado seja o Senhor. Pode ir, minha irmã, Deus te abençoe. Isso é congraçamento, isso é cultura da honra no sentido bíblico. O decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, o mapa da ética cristã. E finalizamos há 8 dias na primeira parte. Por que devemos estudar? Primeira parte não, na primeira parte da primeira parte. Por que devemos estudar o decálogo, os 10 mandamentos? Aí a primeira resposta foi dada há 8 dias. Em virtude da ignorância geral. Há uma ignorância geral. E para nossa tristeza, há uma ignorância do decálogo. Não apenas da lei pela lei, mas da sua origem, da sua natureza, do seu propósito. Há uma ignorância dentro da própria igreja. O que falar do mundo, então? Segunda razão por que devemos estudar o decálogo.
os 10 mandamentos como mapa da época cristã, porque o decálogo, os 10 mandamentos, sempre foi usado como instrução catequética, instrução histórica. Pode pegar aí os manuais de histórias mais robustos, e vocês vão perceber que quando eles chegam nessa parte de catequese, da instrução da igreja, os 10 mandamentos foi sempre usado para doutrinar a igreja, catequizar os novos convertidos, ensinar os crentes antigos. Os 10 mandamentos mais 2, quais são os outros 2? Nós chamamos de a tríade da catequese, ou a trilogia da catequese da igreja antiga. E muitas igrejas hoje no Brasil que não sofrem de anamnésia histórica ou amnésia. Anamnésia é outra coisa, não é? Na Eucaristia, na ministra da ceia. Mas a amnésia histórica eclesiástica, sabem disso. Uma trilogia era usada pela igreja para discipular o povo, para educar os novos convertidos. Qual era? Que trilogia é essa? Lembram da trilogia do Senhor dos Anéis? É só uma carona. São 3 livros, vamos aqui, esses 3 livros eram usados. Ou 3 textos eram usados. Os 10 mandamentos, o Pai Nosso, vai ter um terceiro. Aquilo que as pessoas acham que é da igreja romana, e nunca foi da igreja romana. É da igreja do Senhor, o credo apostólico. A história mostra que a igreja antiga e aquelas que prezam pela sua historicidade e aquelas que zelam pela sua tradição sem ser tradicionalista, elas não jogam fora esse legado e agora passa a se comportar como se tivesse inventado a roda. Eis a segunda razão porque devemos estudar o decálogo como um mapa da Bíblia cristã, porque é uma trilogia de catequese na igreja, e a palavra catequese também não é da igreja romana, é da igreja do Senhor, é oriunda do grego, envolve instruir, ensinar. Daí a linguagem de catecismos. A diferença é que os catecismos é uma didática, é uma estrutura didática em forma de perguntas e respostas. Interessante. Eu sou, em alguns aspectos, como professor de seminário tradicional, em alguns aspectos. Sabe, uma das provas que eu gosto de fazer para os alunos como nota? Leiam esse capítulo do livro, ou dependendo da quantidade de páginas, e eu quero que vocês elaborem 20 perguntas baseadas no livro, e depois 20 respostas baseadas no livro. Vocês perguntam, mas pastor, está tão antiquado isso? Está não. Com isso eu levo o aluno a ler o livro. Com isso eu levo o aluno a ler o livro. E aí dou minha nota. E a outra prova é aquela prova fechada, como vocês sabem, né? Uma é aberta, a outra é fechada. Marque X. Não é marque X. Eu gosto até hoje de fazer isso. Eu sei que é ruim para o aluno que de repente tem que trabalhar. Já não se recomenda muito fazer isso, porque a conjuntura hoje de trabalho é pesada. Então o aluno passa o dia estudando, trabalhando, e aí ir para o seminário, 7 disciplinas por 6, 7 disciplinas por semestre, e ter que fazer isso para cada professor, ler um livro para fazer isso é loucura mesmo. Então já não é muito sábio fazer isso. Tem que ter misericórdia. Mas vejam, o catecismo é uma estrutura didática através de perguntas e respostas. O Pai Nosso, gente, olha, preste bem atenção, existem teologias sistemáticas. O que é uma teologia sistemática? É o estudo das doutrinas da Bíblia numa ordem lógica. O que é uma teologia sistemática? É um estudo das doutrinas da Bíblia numa ordem lógica e coesa. Claro, com base nas Escrituras. Existem teologias sistemáticas no Brasil que elas foram elaboradas com base nessa trilogia. Os primeiros capítulos, eles tratam do Pai Nosso. Outros capítulos sobre a oração, os 10 mandamentos. E um outro capítulo, o credo apostólico. Entendeu? Alguns começam pelo credo, outros começam pelo Pai Nosso, e outros vão para o decálogo. Ou seja, graça e obra. Entendeu a ideia? Graça e obra.
Pois a fé cristã, ela é composta de indicativos e de que mais? Vamos lá? Vamos aqui para uma provocação didática santa. A fé cristã, bíblica, verdadeira, ortodoxa, ela é composta de indicativos. Eu vou explicar logo o que é indicativos e aí eu já darei a pista para o outro. Aquilo que fomos feitos em Cristo. Nós não nos fizemos. Nós mesmos não nos autodeclaramos isso. Nós fomos feitos em Cristo. Isso. Por exemplo, Raquel em Cristo é regenerada. Ela foi feita filha de Deus. Ela foi feita. Isso é indicativo. Você pega a carta de Deus aos Efésios, 1º, 2º, 3º capítulo, você tem indicativos. Aquilo que a igreja é em Cristo, porque ela foi feita o que ela é em Cristo. Isso é graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso é indicativo. Agora, a partir desses indicativos, aí vem o que agora? Os imperativos. Os imperativos na fé cristã só têm legitimidade se eles forem oriundos dos indicativos. Aí agora, imperativo. Pois somos feitura dele em Cristo Jesus, uma parte indicativa. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus as designou para que andássemos nelas. Aí é de forma compacta, imperativo. Resumindo, vocês são isso em Cristo, em virtude disso, vivam assim. Entenderam agora? Por isso que você vê credo apostólico, indicativo. Pai Nosso, indicativo. Mas quando chega um decálogo, imperativo. Queridos, quando adentrar no corpo do decálogo, vocês vão perceber que o próprio decálogo é feito de indicativo e de imperativo. Estou logo adiantando aqui uma parte do estudo do prefácio do decálogo. Abra sua Bíblia em Êxodo. Porque devemos estudar o decálogo como mapa da ética cristã? Segundo, já disse aqui, porque é uma trilogia de instrução da igreja. É uma trilogia catequética da igreja, fenomenal. E aí vamos dar um exemplo. Por que credo apostólico, Pai Nosso, depois 10 mandamentos? Indicativos, imperativos. Agora veja que o próprio decálogo é feito de indicativo e de imperativo. E aí vem aqui um exercício. Com exceção, não vou colocar exceção não, fique à vontade, sabe? Na hora de proteger, eu protejo, mas aqui não tem necessidade de proteger não. Então mas eu vou proteger. Eu sei que ele sabe, então de fora Alexandre, de fora os outros presbíteros, de fora aí, tá bom? Eu gosto de proteger colega de ministério. Proteger no sentido de, eu sei que eles sabem, mas às vezes estamos com a mente tão cansada de um dia de batalha que a gente, não é? Mas eu sei que eles sabem, então deixa que os outros falem. Onde é que está o indicativo aí no decálogo? Onde é que está o indicativo? O indicativo aponta para a causa. Aponta para a graça. Onde é que está o indicativo? O Carlos indicou os 4 primeiros mandamentos. Depois eu vou responder, Carlos. Onde é que está o indicativo? O indicativo, viu? Onde é que está? Alguém ousa dizer? Está com a sua Bíblia aberta? Lê novamente aí. Êxodo 20. O indicativo envolve aquilo que você é em Cristo. Você foi feito em Cristo. A causa. Onde é que está aí o indicativo? E depois, o Carlos, de certa forma, já adiantou os imperativos. Então, o indicativo, gente, está logo no início. Leia aí o texto para mim. Vamos lá, todos juntos. Agora, ele é tão profundo o indicativo, é apenas no prefácio. Mas ele é tão profundo, meu amigo, que... Vamos lá. Começa a leitura aí. Observe o texto comigo aí, igual. Está projetado ali, vamos lá. Todos juntos. 1, 2, 3. Então falou Deus todas estas palavras. Observem. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Carlos, aí está o indicativo. O que vem depois só tem força por conta do indicativo.
Deus não disse: eu vou dar para vocês 10 mandamentos, se vocês obedecerem, eu livro vocês dos egípcios, é isso? Não. Primeiro ele arranca o povo do Egito. Depois de arrancar do Egito, libertá-los, ele agora diz: agora tem um novo modo de vida para vocês viverem agora como libertos. Aí ele dá o decálogo. Imperativos: não terás outro Deus diante de mim. Imperativo: não farás para ti mais de escultura. Imperativo: não tomarás o nome do seu Deus em vão. Imperativo: lembra-te do Shabá, do dia do Senhor. Imperativo: honra teu pai e honra tua mãe. Imperativo: não matarás. Imperativo: não furtarás. Imperativo: não alterarás. Imperativo: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Imperativo: não cobiçarás. Mas esses imperativos só têm força, só têm legitimidade, porque eles são oriundos do indicativo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E isso é graça. Agora dissemos aqui há 8 dias que a lei, ela te empurra para a graça e a graça te devolve para a lei. Sabe explicar isso? Então vamos lá. A lei é o espelho de Deus para que você se enxergue. Um espelho perfeito. Aí você se coloca diante do espelho de Deus, que é o decálogo, e aí você percebe doente da cabeça à ponta do pé. E por você mesmo, já era. Mas aí Paulo escreve aos Romanos e diz que a lei te leva para onde? Para a graça, para Cristo. Você mesmo não tem solução, mas a lei aponta para você a solução. A solução é o legislador da lei, é Cristo. Ele morreu por você. Ele morreu para pagar a tua dívida. Aí ele recebe agora perdão, absolvição. Cristo pega a sua justiça sacrossanta e imputa sobre ele. Porque Cristo pega a culpa dele, tua, e transfere para ele. Isso é fenomenal, meu irmão. É agora absolvido, perdoado, justificado, adotado, inserido no processo de criação. Perdoado? Aí agora a lei, a graça devolve para a lei. E esse é o novo modo de vida. Esse é o novo modo de vida que um regenerado deve viver. Ou seja, evidência. Ah, como é a palavra de Deus é perfeita, Enio. Então por que devemos estudar o decálogo como mapa da época cristã? Porque é um instrumento, é uma trilogia catequética na igreja. Entendeu porque estamos agora começando os 10 mandamentos? Na quinta-feira estamos, 2 quintas-feiras todo mês estudando o quê? Credo apostólico. Não é à toa não, gente. É só para brincar, viu? Não é porque o pastor tem que preencher o seu tempo com alguma coisa, não. Na terça-feira, pela bondade de Deus, já tem o subtema do sermão do próximo domingo. Eu não tiro uma ceia para preparar o sermão, eu passo de segunda a segunda preparando o sermão, até o meu dia de folga preparando o sermão, dirigindo, estou preparando o sermão. Cada um com a sua estrutura. Porque eu leio os livros em casa, e depois de você ler, a mente absorveu. Aí o Espírito Santo começa, aí eu peço, me ajuda a preparar um esqueleto dentro disso que eu li. E aí, aquele que é poderoso, aquele que é gracioso, ele vai aquecendo teus neurônios. Daqui a pouco aparece na tua frente um esqueleto com ponto sobre ponto. E eu começo a dizer: ó Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Às vezes eu estou no meu gabinete assim, no meu escritório pastoral, minha biblioteca, Carlos, aí eu paro assim e digo: ó Senhor, logo eu. Vamos lá, Elaine. Me ajuda, é isso mesmo? Logo. Sim, mas do início. Logo eu, um pobre pecador, logo eu. Logo eu, por de Deus. Gente, se você não se empolgar com ele, alguma coisa está errada. Por favor, a forma de empolgação varia do temperamento de cada um. Agora, se não há nenhuma empolgação em você, independente do temperamento,
Aqui não tem nada de homogeneidade temperamental. Homogeneidade temperamental mata, gera tédio. Imagine um mundo feito só de gente colérica, ou só de gente sanguíneo, ou só de gente melancólico, ou só de gente fleumático. Misericórdia! Ainda bem que você olha para um e... Você olha para uma Vera Teresa Alencar e também não olha para Raquel, pastor. Eu digo, oi Raquel. Mas você olha para o outro, ó, caladinho. Mas tanto quanto o extrovertido, o outro também está empolgado com o Senhor. Você tem que tomar cuidado com essa homogeneidade temperamental. Agora, tomar cuidado com a homogeneidade temperamental não significa anular que todos devem ter um certo nível de empolgação. Então eu saio lá da minha cadeira, da minha escrivania, gente, é sério, não estou inventando para você não. Eu digo, Senhor, logo eu. Porque tem hora que você rala assim, e Ele faz isso mesmo para você entender, não veio de você não, viu? Porque depois que você estuda, Michelinho, de repente Ele vai dar um milagre assim, Ele coloca na tua cara um esqueleto do sermão, naquilo que eu li. Qual é a minha tendência depois? Qual é a nossa tendência depois de amanhã? Achar que foi mérito meu. E aí já não querer ler mais. Já não querer mais se preparar, não querer mais orar. Aí aqui e acolá parece que ele vai lá e fecha a torneira. E você fica, eita lá. O céu está fechado hoje. Gente, se tem alguém que sabe lidar com você, é Ele. Ele conhece as suas idiosincrasias do seu ser. A palavra difícil, né? Ele conhece as rachaduras do teu ser. Ele conhece as tuas discrepâncias ontológicas. Ele conhece as minhas fragilidades. Ele sabe. Então quando Ele bota um espinhozinho na minha carne, é porque Ele sabe que se aquele espinho não chegar, eu vou me ensoberbecer. Exemplo bíblico, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11, muito especialmente o 12. Paulo, falando na terceira pessoa, disse: eu conheço um homem que, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, só sei de uma coisa: ele foi elevado até o terceiro céus. Quem foi esse homem? Ele. E ele viu coisas que não falta palavras para descrevê-las. Mas aí Paulo continua, Denise, e diz, agora ele se volta para si e diz, gente, o diálogo retórico ele é fantástico, né? Ele está falando, quando você vai falando de uma outra pessoa, uma segunda pessoa, uma terceira pessoa, mas daqui a pouco ele vai e diz, mas para que eu não me ensoberbecesse, aí ele se denuncia. Para que eu não me ensoberbecesse, foi-me imposto, o Deus soberano, Ele não é bondoso só quando tudo está bem. Ele é bondoso também quando o espinho chega e faz você sentir a dor. Não que Ele seja masoquista, e Ele nunca foi e nunca será. É porque muitas vezes Ele usa o espinho para te livrar você da soberba. Porque Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Para que eu não me ensoberbecesse, foi me imposto o espinho na carne. Então, voltando, tudo para dizer e reforçar: o cristianismo é composto por indicativos e imperativos. Então, valorize. E aí, estamos com o credo apostólico às quintas-feiras, 2 quintas-feiras por mês. Estamos com o decálogo 2 domingos por mês. Vai ficar faltando o que então? O Pai Nosso. O Pai Nosso eu vou encaixar depois na série da noite, domingo à noite. Vai ser 3 séries numa caminhada só. 2 domingos do Joé, depois 2 domingos Apocalipse, fala hoje, depois 2 domingos do Pai Nosso. 2 domingos Josué, 2 domingos Apocalipse, fala hoje, 2 domingos do Pai Nosso. Porque o objetivo de um pastor é ver a noiva de Cristo adornada, não para si mesmo, mas para o noivo dela, Jesus Cristo. Eu estava ontem em casa dizendo assim: Senhor, o meu propósito de vida pastoral é ser instrumento das tuas mãos para adornar a tua noiva. Não me deixe eu me perder nessa caminhada. Não, o Senhor não me chamou para eu me autoprojetar. Se isso acontecer, é consequência. O Senhor me chamou para ser instrumento das tuas mãos, para adornar a tua noiva. E quando eu trago à tona Efésios 5, ele falando a relação conjugal, e ele se dirige às mulheres e diz: mulheres ou esposas, sejam submissas aos vossos maridos. Aí ele evoca como referência, assim como a igreja é submissa a Cristo. Aí ele vai para o marido e diz: ame as vossas mulheres. Aí ele toma como referência perfeita, assim como Cristo amou a sua igreja, se entregou por ela. E ele faz mais do que isso, ele a santifica. O que está acontecendo aqui é a santificação da igreja.
O que acontece todo domingo pela manhã é santificação. Então, sabe quem é que está aqui? Sabe quem é o personagem principal que está santificando a igreja dele aqui, neste domingo aqui? Nas salas lá, sala de adultos, à noite, muito especialmente, sabe quem é? É ele, o noivo da igreja. É Jesus. Você já consegue falar o nome dele? Você já comeu algo? Tem algo que você gosta? Quando você come, você faz assim, ó. Tem? Tem algo assim? Todos temos. Mas tem coisa que... se você faz assim. Aí alguém pode estar dizendo, menino, nunca comeu isso não, porque você gosta. Assim é o nome de Jesus, gente. Quando eu pronuncio o nome dele, a minha carne, ela fala, Jesus. Jesus. Porque eu não estou falando de um ser impessoal, eu estou falando daquele que morreu por mim, eu estou falando do meu amigo, eu estou falando do meu Senhor, eu estou falando do meu Salvador, eu estou falando daquele que é o meu bem maior, eu estou falando daquele que é a minha identidade, aquele que é a minha âncora, é a causa eficiente da minha existência, ele é o fim principal, tudo por ele, por meio dele, para ele, a ele toda a glória, Jesus Cristo. Ai, como é bom. Pode falar, guerreiro. Pega o microfone. A turma quer ser abençoada aí pelos seus insights aí maravilhosos. Suas ideias boas também. Microfone para o guerreiro. Enquanto o seu irmão em Cristo vai beber aqui uma águazinha. Mas fale mesmo. Para a gente exemplificar a importância do decálogo na vida da igreja, né? Da igreja ter o conhecimento do decálogo. Acho que por volta de 2018, o reverendo Ageu Magalhães é um dos grandes plantadores de igreja da nossa igreja presbiteriana. Ele idealizou uma forma de evangelismo, salvo engano, em uma igreja que ele estava pastoreando em Minas Gerais. E a fórmula que ele tratava era tipo uma pesquisa, né? Ele até enviou para mim, eu acho que deve estar no meu e-mail, depois eu imprimi e até coloquei em prática lá no Pilar, em alguns momentos. Ele juntou a equipe da igreja, né? Uma equipe de evangelização, treinou o pessoal e ele batia nas portas da cidade, das casas e fazendo uma pesquisa. Tipo uma pesquisa, algumas perguntas e o pessoal ia respondendo e chegava um determinado momento em que, já finalizando essas perguntas, ele perguntava se o cidadão ou a cidadã tinha conhecimento, conhecia os 10 mandamentos, né? E aí alguns diziam que sim, e aí ele começava, né? Em algum momento você já cobiçou, em algum momento você já pensou em matar alguém, em algum momento você já se irou contra alguém, e aí saía, e aí chegava um momento que ele dizia, se essa lei, né, esse decálogo, fosse colocado nas mãos dos juízes e promotores hoje, e você estivesse diante deles, o que aconteceria? E ele dizia, fatalmente eu seria condenado. Aí ele mostrava a obra redentiva de Cristo, né? Deus seja louvado. A graça é colocada diante de nós. Observem, queridos, que os 10 mandamentos, ele é uma ferramenta infalível de evangelização. Veja a que ponto a igreja brasileira chegou, uma parte dela. Ela se esquece que os 10 mandamentos, ele também tem uma dimensão evangelística. Quando o jovem rico se aproxima de Cristo e diz, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Primeiro, Cristo corrige a sua concepção equivocada de Cristo. Porque você pode achar bacana nele chamar Cristo de bom mestre, mas ele encarou Cristo apenas como qualquer outro mestre da época. Por isso que ele o corrige dizendo, bom, só existe um, que é Deus. Mas depois de falar isso, o que é que Cristo diz para o jovem rico? O que é que ele usa como instrumento evangelístico para aquele jovem? Que alguns...
sabe os 10 mandamentos? Aí ele cita alguns, não é? Lembram? Cristo não está pregando salvação pelas obras ali não, meu irmão. Ele está justamente botando o jovem rico na frente do espelho. Agora veja foi maravilhosa a tua fala, Emerson. Veja o equívoco do jovem, como muitas vezes pode ser o meu, guerreiro, ou o nosso. Qual foi a resposta do jovem, Carlos? Desde a minha tenra idade, não é isso? Ó, menino, cara, desde a minha tenra idade. Vocês acreditam que era isso mesmo, literalmente, realmente? Não, queridos. Aí Cristo para desmontá-lo. Que didática, gente. Que didática do mestre por excelência. Tudo nele me empolga. Eu sei que te empolga também. Para mim, tudo que eu olho para Cristo é motivo para eu parar e dizer: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Às vezes eu olho para mim assim como homem, chegando a casa de 50 anos, na perspectiva, digamos assim, econômica, a perspectiva de estabilidade, olho assim, meu Deus, estou chegando a casa aos 50 anos e eu não tenho ainda. Aí eu elenco para ele. Meu Deus. Mas aí, queridos, quando ele me faz lembrar qual é o meu bem maior, que é ele, né? Aí, queridos, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, fazendo o quê? Ele virá. Contigo a sua recompensa. Aí eu digo, aí isso acalma meu coração, queridos. Sério, isso acalma. Isso me livra do desespero. Porque, Senhor, faça-me enxergar que eu já tenho tudo. Não é para que eu seja irresponsável, não, eu tenho tudo. Eu tenho o Senhor. Eu tenho o meu bem maior. Que o Senhor nos ajude, queridos. Que o Senhor nos ajude a amá-lo com toda a intensidade, intencionalidade e para sempre. Aí ele olhou para o jovem e disse: falta uma coisa. Cristo não está concordando com ele, não. Só está sendo didático, meu irmão. Falta-lhe uma coisa. Olha como Cristo pegou ele no 10º mandamento. Cristo pegou ele Cristo disse: na verdade, tu quebra todos os mandamentos. Vou te mostrar agora. Só que Cristo não disse isso. Cristo sabia que ele quebrava o primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de mim. Como assim? Olha só o pedido: vende tudo o que tens, entrega aos pobres e vem, siga-me. Sabe o que Cristo disse? Mentira. O teu Deus é o dinheiro. O teu Deus é o dinheiro. E ficou tão claro que diz o texto sagrado que por ser muito rico, se retirou triste. Oh, mestre por excelência. Agora ele não fez isso para humilhar aquele jovem. Ele fez isso com o objetivo de resgatar. O objetivo era redimir, como sempre é o objetivo dele. Ele é perfeito, presbítero Adualdo, microfone para o guerreirão também, que nos abençoará também com as suas ideias, com os seus destaques. Valeu, Emerson. Boa sua fala, guerreiro. Não gravem. Os 10 mandamentos são instrumentos de evangelização fenomenais. Ok? Repetindo o que o senhor falou aí, ele não fez isso aí para humilhá-lo. Pelo contrário, era para ele, se conhecia a lei, certo? Os 10 mandamentos, de fato, era para, digamos, como espelho se enxergar. Veja o contrário do que foi que aconteceu com Zaqueu. Ele fez o contrário do que o jovem rico fez. Se entristeceu, saiu. Zaqueu, o que foi que ele fez? Restituo
4 vezes mais se daquilo defraudei alguém. Então, foi o contrário. Boa, guerreiro, excelente. A Bíblia é perfeita, guerreiro. Isso no sermão, esses 2 fatos seriam citados. O decálogo como instrumento de evangelização. Aí daríamos um exemplo de um aspecto negativo, o jovem rico, e um exemplo de um aspecto positivo. Um reagiu bem, mal, o outro reagiu bem. Zaqueu disse: a quem eu defraudei? Ora, defraudar quebra qual mandamento? Não furtarás. E se você furta, está quebrando todos. Todos. Porque quando você furta, você também está se insurgindo contra o primeiro mandamento. Você mesmo está se colocando como Deus no lugar de Deus. Você está dizendo aqui, quem manda sou eu nesse aspecto. E Deus não aceita. Deus não tem meio termo, não tem uma terceira opção. Ou você é todo dele ou você não é dele. Isso, guerreiro. Aí Cristo diz lá, selo redentivo. Hoje houve salvação nesta casa. Louvado seja Cristo Jesus. O que Zaqueu está fazendo ali é dando a evidência de que a graça salvadora o alcançou. E a evidência, a quem eu defraudei, eu quero, Senhor, restituir 4 vezes mais. Aqui me permita uma breve aplicação, sem colocar um peso desnecessário nas costas das ovelhinhas de Cristo. É para a gente refletir. Sem cairmos no perfeccionismo de um setor do metodismo wesleyano, lá atrás. Eles definiram a doutrina do perfeccionismo. Sério. Não foi o Wesley propriamente falando diretamente, ainda que ele tenha sido, de certa forma, aquele que deu uma certa base. Servo de Deus, Wesley, viu? Precioso. Diga de passagem, está com o Senhor, não tenho dúvida, viu? Mas alguns dos seus adeptos foram além do que ele pensava. Então, nada de perfeccionismo. Perfeição só quando Cristo voltar. Agora, a reflexão está aqui. Nos gera estranheza. Nos deixa preocupados. Seja em cristãos novos, mas muito mais em cristãos antigos. Às vezes, a ausência dessa evidência. Será que eu estou assim? Meu Deus do céu. Que ele entenda que não é a questão do não pecar. Porque nessa fase da vida é impossível não pecar, seja em fórum íntimo ou fórum externo. Seja em pensamentos, palavras, não é viver uma vida desregrada. E é por isso que somos conclamados a pedir perdão. 1 João capítulo 2. Filhinhos, não pequeis. Mas se porventura alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o quê? O nosso advogado. Não apenas o nosso, mas do mundo inteiro. Por isso que somos chamados. Por isso que a liturgia reformada tem um elemento de contrição todo domingo. O elemento de contrição é a confissão de pecado e o pedido. Algumas igrejas reformadas têm até o elemento de absolvição. Não é que o pastor está absolvendo, mas ele lê um texto da palavra onde o próprio Deus nos absolve. Se confessarmos nossos pecados, um deles, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Não é assim? E nos purificar de toda injustiça. 1 João, 1º capítulo, a partir do versículo 5. Mas a preocupação é essa aqui, ó. É o mínimo de sinal de evidência. Por exemplo, essa questão da soberba. Um exercíciozinho aqui. Alguém aqui tem resquícios ainda de soberba na sua vida? Quem não tem, levante a mão. Oh, coisa boa. Graças a Deus. Entenderam a pergunta, né? Vocês entenderam. Alguém aqui tem resquícios de soberba na vida? E aí eu perguntei, quem não tem, levante a mão. Parabéns, queridos. Isso é processo de santificação. A verdadeira santificação não é aquela que você só deixa de pecar, mas também é aquela que você percebe que ainda tem pecados que precisam ser vencidos. É aquela que você percebe que ainda você não chegou lá. E onde está a minha luta como pastoral, e vai ser assim até a volta de Cristo? É que em algumas ovelhazinhas, parece que existe temporada que não tem evidência.
O cara deixa ser tomado pela soberba de uma maneira, ou a mulher, ou o homem, que você para assim e diz, meu Deus, esse cara está lendo que Bíblia, ou essa santa de Deus está lendo que Bíblia. Mas se você parar para falar com essa pessoa, você é uma aula de Bíblia, é uma aula de teologia, porque o livro está, porque o pastor fulano de tal, e eu fico, é pior. Aí vai piorando a coisa, porque a Bíblia diz que muito se deu, muito será cobrado. Porque a tendência, gente, é que a palavra de Deus faça você olhar para você mesmo e perceber, eu preciso melhorar nesse setor aqui. Eu preciso melhorar nesse outro setor também. Mas você também se esforça, imperativo. Se esforça, imperativo. A questão da insensibilidade. Querido, preste bem atenção. Tem aquela musiquinha da Gabriela, não tem? Como é que é? Me ajude aí. Eu nasci assim. Eu cresci assim, eu vou morrer assim. Gabriela, essa é a teologia ateia, antropocêntrica. Teologia bíblica não é isso não. De fato, você nasceu assim, no pecado mesmo. Mas a Bíblia diz que em Cristo você é feito uma nova criatura. E você entra num processo chamado de santificação progressiva. Não é da noite para o dia, mas é dia a dia um pouquinho melhor. E o padrão não sou eu, o padrão absoluto. Ainda que eu tenha sido chamado para ser um padrão subordinado. Pois Paulo diz a Timóteo, torna-te padrão para os fiéis. Mas o padrão absoluto é Cristo. Mas há um padrão subordinado para os pastores. É o que me deixa estranho. É a área da insensibilidade para com o outro. Já ela, eita, os ouvidos da minha esposa, eita, que Deus abençoe, eu vou passar, o microfone para o Carlos, que Deus abençoe o Carlos aqui de Marlene, os ouvidos de já, minha amiga, porque tem ela que aproveita a hora, aí tem hora que eu paro, assim, não, é a bichinha, cuida dela também, guerreirão. Uma vez eu peguei um livro bem empolgado na Conferência Fiel para Pastores e Líderes. Olha, eu gastei dinheiro já nessas conferências, guerreiros. Ela tem até hoje. Estou com saudade de ir numa dessas aí. Mas tem que abrir mão de uma coisa para conquistar outra. Aí numa dessas eu comprei o livro do próprio autor e o autor estava lá, ó. Quando eu vi o autor, rapaz, me alegrei tanto. Aí eu peguei o livro, fui lá e, reverendo. Olha, estou dando pista até da denominação dele, né? Já dei pista já. Por favor, meu irmão, olha, eu saí resmungando, sozinho. Eu saí dizendo, meu Deus, o que esse homem escreveu aqui não tem nada a ver com esse comportamento dele comigo. Uma frieza, gente. O cara assinou e só fez assim, ó, tchau. Agora eu não estou inventando não, eu vou fazer até a pose do cara. E enquanto ele estava lá assim, eu saí dizendo, miserável, fariseu, hipócrita, Senhor, me ajuda, eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Nada, eu não entendo isso. Alguém que está no púlpito falando de graça, soberania de Deus. E às vezes linguagem bem rebuscada e há lugar para isso. Na hora que a câmera não está focada nela, total insensibilidade, parece que não está vendo o outro. Eu não entendo isso e eu não quero entender nunca. Eu não estou aqui dizendo que eu não entendo a imperfeição do outro, porque eu também sou. Eu estou falando a percepção de que você é imperfeito. A prova é tanto que eu procuro hoje tomar cuidado nessa área, porque os meus pés são de barro. É que quando na minha pressa eu passo por alguém e foi aquele, oi Carlos, 3 passos depois eu tenho que olhar e dizer, Carlos, segura aí guerreiro, eu vou voltar para falar contigo. O cara botou a mão no bolso e está lá. Acredita, gente, eu já tinha lido o livro antes, eu nunca mais peguei no livro. E o livro é bom, Alexandre, muito bom o livro. Eu não vou citar o tema não, porque aí, minha amiga, aí não, o propósito não é divulgar o pecado do meu irmãozinho, não, até porque eu também peco. Lembra que eu falei domingo que os odores na igreja é gerada por mim também.
e é gerado pelo outro. Minha oração é que Deus o abençoe, que Deus o santifique. Isso. Boa, guerreiro. Boa, Carlos. Graça e paz. Amém. Pastor, dentro desse mesmo assunto que você está falando, sobre o reflexo de Cristo, né? Nós podemos usar uma analogia do próprio jovem rico. O jovem rico, ele tinha como parâmetro, como espelho, a lei. E ele acreditava no seu íntimo que ele cumpria toda a lei. Isso. Né? Então foi preciso Cristo chegar e abrir seus olhos. Boa. Hoje, né? Hoje muitos cristãos que têm como espelho, como parâmetro Cristo, né? Muitos deles, infelizmente, eles acreditam que é o próprio Cristo, né? Tem deles que se acham o próprio Deus centrado no trono, mas necessita de que o Espírito Santo chegue e abra seus olhos e toque seu coração e que ele enxergue verdadeiramente quem ele é e quem ele precisa ser. Excelente, Carlos. Use o jovem rico como parâmetro para você mesmo. Há a possibilidade de aqui a acolá nos encontrarmos como o jovem rico mesmo, concordo contigo. Ah, não. É prova tanto, pergunta a alguns cristãos que você rapidamente percebe que não está andando bem. Como é que eles estão? Qual é a resposta deles? Estou bem. Cara, excelente. Excelente aqui. Excelente. Use como parâmetro, não é só para olhar para o outro, não. Use como parâmetro para olhar para si mesmo, que eu possa estar. Quem foi para a Conselho Cristã, quem esteve lá em loco, que eu não substitui. Eu assisto, fui abençoado, mas não substitui, gente. É comprovado. Há um misticismo cristão que explica isso. Por isso que o YouTube não é para deixar crente em casa. O YouTube é um expediente para situações de verdadeiras impossibilidades. E não para deixar crente em casa. O crente que está em casa, por razões não legítimas, ele não pode dizer que cultuou publicamente. Ele fez um culto a sós. Ele fez uma devocional. Então eu fiz minha devocional, eu não podia, eu estava doendo, agora dizer que cultuou, não. Mas quem esteve lá, muitos aqui estiveram lá, só mensagens abençoadas. Mas aí eu faço a pergunta, Rosa esteve lá, Beto esteve lá, quem mais? Wanda esteve lá, Presbítero Beto esteve lá, Juan esteve lá, bora lá, Rayane esteve lá, quem mais? Me ajude aí. Daniel esteve lá, e isso, continue indo. Inclusive, já me programei várias vezes, não deu certo. Eu já até falei para uma ovelha preciosa aqui, que eu não vou mais dizer que eu vou deixar, não é? Porque vale a pena ir mesmo, gente, aqui eu incentivo, mas eu sempre faço essa observação. E depois dessas experiências, eu faço. E aí você foi fenomenal, cara. Use como parâmetro o jovem rico quando estiver ouvindo uma mensagem desse santo de Deus. Cada mensagem, meu irmão, pode ouvir Arivão Marinho, lá em Jonas. Pode ouvir Renato Vargas, o pastor Bernardo, José Bernardo, uma bênção, pastor Batista. Jânio Madureira, o português, meu amigo, apesar de que ele já começou a sofrer um processo de espancamento no Brasil. Depois eu explico um pouco, eu já sabia disso. Eu sabia que quando ele chegar aqui no Brasil, com essa outra parte aí, alguns vão espancá-lo. Ele já começou, mas o cara é um posto de conhecimento. Tiago Cavaco. Ele tem um livro que ele lançou já tem um bom tempo, Cuidado com o Alemão. É um livro falando sobre Martinho Lutero. Qual foi o ano dos 500 anos da Reforma? Me ajude aí. 2000 e os 500 anos da Reforma. 2017. Ele lançou nesse ano, isso. Foi o ano que eu adquiri. Eu sempre fui peixinho de livro. Lançou, pá, naquela época, né? Muito livraço. Ele pega um texto assim, meu amigo, você para assim e diz... É Bíblia mesmo e a profundidade. Deus seja louvado. Agora a pergunta é, use o que Carlos disse. Use como parâmetro. Porque eu fico com essa pergunta. Eu quero encerrar hoje aqui.
me preocupa. É que eu digo, não estou acreditando, essa pessoa não está escutando a mensagem. É ela que, ai, tá massa, ai, mas e ela? Qual foi o efeito na vida dela? Ela leu um bom livro, essa pessoa, e pronto, aí você vai para a conversa da igreja. E na relação com o outro, qual é o efeito disso? Deus nos abençoe, gente. Ficamos apenas na segunda resposta dentro do primeiro ponto, não é? Porque devemos dar os 10 mandamentos. Então, veja só, temos a primeira parte, ainda temos a segunda, porque devemos obedecer. Não tem problema, porque o objetivo é adornar a noiva de Cristo. Às 18 horas, preste bem atenção, se o dono da vida, o dono da igreja quiser, o sermão em Josué 6, existem Jericós para serem vencidas, vírgula, mas Deus vai à frente. Deus já falou muito ao meu coração. Então eu acredito que vai falar muito ao teu coração. Vai ser uma bênção, tá bom? Fiquemos de pé. 11 horas e 20 minutos, tá bom demais. Obrigado, Senhor, por esta amada igreja e por tudo que ouvimos aqui, Senhor. Pois os adendos que foram feitos aqui foram maravilhosos. O presbítero Emerson, o presbítero Adualdo, o Carlos. Muito obrigado, Senhor. Eles enriqueceram aqui. Louvado seja o teu nome, porque fomos abençoados. Agora, Senhor, nos ajuda a tudo que ouvimos aqui ou recapitulamos, que possamos colocar em prática no aspecto vertical, na nossa relação com o Senhor, e também no aspecto horizontal, na relação com o outro. Pois a quem muito se deu, muito será cobrado. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Um bom almoço e até às 18 horas.